Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e a nossa convidada super especial de hoje foi a candidata a vereadora mais votada da capital dos gaúchos. Tem por pauta a educação e o combate à discriminação racial como principais bandeiras. Karen Santos, muito obrigada por estar aqui conosco. Te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre os problemas da cidade, sobre as pautas aí que nos interferem. Muito bem. Quero começar contextualizando, né? Uma das questões que mais estão postas na nossa mesa do Mulheres Políticas é: Lu, eu já entendi que a gente tem que aumentar o número de mulheres na política. A gente é a favor desta bandeira, eu quero participar, e como é que faz isso? Então, a ideia de trazer lideranças aqui é poder mostrar para quem nos assiste que trajetórias são essas, como é que foram construídas essas trajetórias. E eu vou te convidar a me contar da Karen pela Karen, como é que foi a tua história, como é que a política entrou na tua vida. Divide um pouquinho com a gente. Então, Lu, eu comecei no movimento estudantil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou professora de educação física. E o nosso movimento estudantil de educação física, nacionalmente, ele é muito organizado, né? A gente tem toda uma discussão em relação ao nosso currículo. Então, quando eu entro na educação física, eu encontro o diretório acadêmico e começo a participar das atividades estudantis. Lá na graduação. Na graduação ainda, a recepção dos bichos, as caloradas. A gente teve uma luta muito importante ali no campus, que foi a conquista do restaurante universitário, que era o único campus da URGS que não tinha lugar para os estudantes almoçar. E logo na educação física, que a gente faz toda uma discussão em relação à saúde, à nutrição. Então, ali foi uma luta importante, onde teve ocupação de reitoria para reivindicar, dizendo que existia demanda e existia verba, né? A URGS é o terceiro maior orçamento do estado do Rio Grande do Sul. Então, ali foi um espaço assim que eu tive acesso a uma política que não era política partidária, mas era uma política que fazia sentido, né? As demandas dos estudantes colocadas em primeiro plano. E aí, logo depois, eu conheci o coletivo Negração, que foi também por uma luta à ocupação da universidade pelas ações afirmativas, pela manutenção da política. A política começou em 2008, nós estávamos em 2012, então a gente estava no período de avaliação. E ali a gente encontrou outros estudantes, né, negros, que, assim como eu, eram defensores assim dessa causa, né? Eu entrei antes das cotas na universidade, então eu consegui acompanhar bem esse processo, assim, sabe, de ser a única aluna negra da minha barra, assim como na escola, eu sempre estudei em colégio particular, era a única aluna negra. Então, da importância assim da gente conseguir colocar os espaços públicos, né, como uma universidade à disposição da maioria do seu povo. Né? A URGS ali, nesse sentido, me permitiu, né, ter acesso ao movimento estudantil e também ao movimento social negro. Eu acho que foram as duas, assim, as maiores escolas que eu tive de formação, de base, assim, sabe, desse trabalho cotidiano. Foi, né, o Negração, que é o coletivo que a gente criou, de coletivos de estudantes cotistas. Ele segue ativo? O Negração, ele se desfez. Boa parte de nós, o Matheus Gomes, que é hoje deputado estadual, também fez parte deste coletivo junto comigo. Criamos ele e depois ele se desfez no movimento Balanta, que também organizou algumas mobilizações na universidade contra os estudantes que fraudavam, né, as cotas, era só autodeclaração. Aí tu tinha estudante fenótipo, né, sem nenhum tipo de fenótipo negro, concorrendo e assumindo as vagas, né? Então teve bastante luta nesse sentido. E aí depois o movimento Balanta se desfez em outros coletivos. Então tem o coletivo Dandara, tem coletivo de estudantes negros na matemática, tem coletivo Corpo Negra na dança da URGS. Depois eu percebi que cada campo, cada curso acabou criando, né, a sua especificidade, também olhando para o critério racial como motor de problemas, de denúncias, de reivindicações. E essa entrada nesse universo partidário, foi por convite, foi por iniciativa? Como é que se deu as tuas identificações com a política nesse sentido? Em 2013, né, teve a vinda dos mega-eventos esportivos para o Brasil. Foi uma década de mega-eventos esportivos. Foi a Copa, em 2014, as Olimpíadas, em 2016, os Jogos Paramilitares. E nós, a Educação Física, a gente sempre muito atento, né, dessa forma com que essas grandes corporações vêm para os países de terceiro mundo, exploram a nossa força de trabalho barata. Na Educação Física, eles queriam nos propor estágios não remunerados, assim como se fosse uma grande honra trabalhar naquele mega evento. A gente acompanhou diversas violações de direitos, como comunidades que foram removidas, tronco aqui na
na comunidade da Cruzeiro, né? Para a construção daquela avenida foram removidas centenas de milhares de famílias e a obra está sendo inaugurada neste ano, 10 anos depois, assim. Então, violações trabalhistas e sociais em âmbito de Brasil. Então, a gente participou muito daquelas mobilizações contra a Copa do Mundo e antes, em 2013, também aqui em Porto Alegre, contra o aumento da passagem de ônibus, que depois se transformou naquele grande levante em âmbito de Brasil e iniciou em Porto Alegre, né? Porto Alegre foi pioneira na discussão, ocupou a Câmara de Vereadores para tentar garantir um transporte público decente. Porto Alegre estava há 20 anos sem licitação. As empresas colocavam o preço da passagem como queriam, acima da inflação, todos os anos. E a população deu um basta e a gente estava lá junto, né, enquanto Diretório Acadêmico de Educação Física, contra a Copa, contra o aumento da passagem, querendo os nossos direitos já. Isso foi em 2013, né? Ali a gente olhou para todos os partidos, a gente não se enxergava, a gente não se encontrava naquelas pautas, na forma de construir, na forma de lidar com o cotidiano. A gente sempre foi muito independente, assim, né? E ali a gente, não, precisamos construir um espaço para nós, né? Eu já estava me formando, em 2013 eu me formo em Educação Física, assim como eu, outros colegas de curso que também faziam parte do diretório se formando, a gente queria um coletivo que fosse para além de movimento estudantil, fosse um coletivo que pudesse abarcar também os trabalhadores, os movimentos sociais. E aí a gente constrói o coletivo Alicerce. Muito nessa gana. O Alicerce surge em 2013. Isso, em 2013 a gente vê a necessidade de construir algo assim que pudesse debater política, não só o específico da educação física ou do movimento estudantil da URGS, mas que debatesse o mundo do trabalho, né? Eu já estava entrando, eu saio da URGS e já entro no concurso para professora da rede estadual. Então, o Estado tem milhares, centenas de milhares de denúncias, assim, da estrutura, do piso, do plano de carreira, né? E a gente olhava, assim, outros colegas nossos que estavam já no mundo do trabalho, na saúde, na assistência, também com demandas, né, de trabalhistas, demandas de, olha, qual é que é o sentido da minha profissão dentro da minha comunidade? Falta recursos, os mesmos problemas de sempre, né? Mas a gente queria um coletivo que fosse um espaço para a gente debater isso e intervir. Né? E aí, em 2016, vem a possibilidade de eu me filiar, né? Me filiei democraticamente no PSOL para concorrer. Hoje faço parte do partido, faço parte de uma corrente dentro do partido. Tu faz a filiação e já te propõe essa candidatura Isso, à vereança. a filiação foi para a gente conseguir fazer uma campanha. A gente pensou, olha, vamos apresentar o Alicerce, a nossa política para a cidade. Como é que a gente vai fazer isso? A gente olhou para o PSOL, que era um partido que permitia, né, se filiar democraticamente para concorrer. Né? A gente tinha acordo com boa parte das pautas do partido e a gente fez a nossa primeira campanha e pelo tu te PSOL. sentia preparada para fazer esse movimento? Ou foi tipo, vamos ver o que dá? Isso, foi muito... todos nós éramos muito imaturos, nenhum integrante do coletivo veio de mandato, de assessoria, ou tinha já participado de alguma campanha, assim, institucional, né? A gente veio dessa perspectiva do movimento, né? E da rua. Então, foi uma experiência, né? Vamos fazer os nossos panfletos, vamos escolher as nossas palavras de ordem, vamos escolher as cores, Então, foi tudo construído por nós, assim, foi um processo grande de aprendizado e muito ouvindo o que as pessoas falavam, sabe, nas ruas, assim, em relação aos problemas, como é que a gente conseguia colocar no material a forma com que as pessoas estavam se comunicando. E o problema do ônibus, né? A gente se lembra muito, né? O tricaro, o trilotado e o tridemorado, né? Que faz a relação ali com a carteirinha tri, né? Então, a gente chega de sufoco diário, as pessoas sempre reclamando, né, que estava difícil viver, a questão do transporte, a questão da vaga em creche, a questão do sufoco, dos direitos já, assim, as pessoas querem direitos, as pessoas sabem que tem direitos previstos em lei, mas muitas vezes eles não se cumprem, então é para agora, sabe, sem ter que entrar com uma ação no Ministério Público, sem ter que judicializar depois que está demitido de uma empresa, a gente quer os nossos direitos agora. E o povo merece respeito, a gente colocou muito isso, assim, eles têm que nos respeitar, porque a forma com que a política tradicional, né, eles tratam o povo de uma forma muito desrespeitosa, assim. As pessoas têm direito e não conseguem garantir isso, e isso é uma opção política. Então, o respeito, assim, que, né, os governantes têm que ter em relação ao seu povo, né? Então, essas eram as nossas insígnias, assim, que a gente veio produzindo. E nesse ano, tu fica como suplente. Tu já entra e já fica na suplência. A gente ficou como primeira suplência, 2.756 votos. E assume em
Aí eu assumi depois, em 2019, 19. no lugar da Fernanda Melchiona, né? Foi se elege deputada federal e abre a vaga na Câmara e a gente é a primeira suplência ali, a gente assume. E daí tu parte para maior votação numa eleição que foi super disputada, teve o maior número de candidatos. A que tu atribui essa vitória e esse sucesso nas urnas? Em 2016, né, eu me elejo aqui em Porto Alegre suplente, também se elege lá em Niterói a Thalíria e a Marielle Franco no Rio de Janeiro, né? Em 2018 a Mari é assassinada, a gente estava numa ocupação de reitoria quando eu recebi a notícia. E eu acredito que o assassinato da Marielle deu uma repercussão no âmbito da luta, da radicalidade, da presença, sabe, desses segmentos historicamente subalternizados dentro desses espaços. O incômodo que gera, né, dentro dos espaços institucionais, a presença de pessoas negras, de mulheres negras, LGBTs, indígenas, falando em primeira pessoa sobre os seus problemas, as suas questões, colocando isso como um problema nacional, né? Então, acredito que o assassinato da Mari, a gente já vinha numa onda muito forte de reorganização, né, do movimento de mulheres negras. Angela Davis, né, com a frase famosa dela, mulheres negras movem estruturas e movem mesmo, assim, porque a gente está nas comunidades, nos terreiros, nas igrejas, nas associações, nos clubes de mães, nas escolas de samba. Então, onde tu vai, assim, tu vê mulheres à frente dos trabalhos, sindical e popular. Eu vejo grandes sindicalistas, professoras, assistentes na saúde. Boa parte das categorias, né, dos trabalhadores e servidores públicos são categorias de mulheres. Né? Então, a gente está no cotidiano do trabalho e na linha de frente das lutas. Não necessariamente nas situações de poder, mas nas na hora frentes. de fazer a discussão de quem me representa, o senso comum da nossa população ainda é marcado pelo homem branco, velho, engravatado. Né? Então, desconstituir esse senso comum racista, machista, que está presente na nossa população, desconstituir a ideia de que o período eleitoral é um período de fazer negócios, né? Então, eu ofereço um galeto, eu ofereço um fardamento para o time de futebol, eu prometo emendas impositivas, e aí tem uma relação, né, de amarramento de votos, né? O curral eleitoral que a gente fala, que a gente denuncia, assim. Então, tem algumas características nessa cultura política, né, que leva os parlamentos serem majoritariamente compostos por esses segmentos, assim. E eu acho que a nossa presença e o nosso trabalho e as reações em relação a isso vêm contribuindo com essa conscientização do nosso povo, sabe? De que sim, o trabalho de mulher é um trabalho bem feito, de que sim, a gente tem, né, autonomia, a gente tem capacidade de conseguir dirigir processos, sabe? E de que a forma com que a gente constrói é uma forma que inclui, né? Não é uma forma hierárquica, né? Muitas vezes, como a gente vê a política tradicional. Porque para a gente conseguir se validar, tu precisa do consenso de todos. Então, para chegarmos onde estamos é muito mais difícil, porque tu precisa trabalhar coletivamente. Porque sozinha tu não é validada. Perfeito, eu já vou pegar esse gancho, assim. Para ti, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam hoje para ingressar na política no Brasil? Tem as questões objetivas, que tem a ver com a dupla, tripla jornada, que tem a ver com a desvalorização do nosso trabalho. Mulheres ainda recebem menos do que o homem, cumprindo a mesma função. Mulheres com ensino mais elevado acabam também não conseguindo se inserir dentro das suas áreas específicas. Isso tem a ver com a forma com que o mercado ainda é dominado por uma concepção, né? Uma concepção de produtividade, a mulher engravida, então, mulher que tem filho. Então, tem ainda essa hegemonia dentro do mercado de trabalho que faz com que a gente tenha mais dificuldade de se inserir, né, dentro de postos qualificados e consiga ter autonomia financeira. Sem autonomia financeira, a gente não consegue se desenvolver, a gente não consegue estudar, a gente não consegue acessar espaços políticos e a gente acaba ficando refém. E tem as questões subjetivas, né? E as questões subjetivas têm a ver com a ideologia machista, misógina, patriarcal, que ainda diz que o lugar da mulher é o lugar doméstico, que ainda diz que a mulher, para ascender socialmente, tem que ter um bom casamento, que ainda diz que a responsabilidade única e exclusiva do cuidado dos filhos é a mulher.
e que a mulher é propriedade do homem, não é à toa os índices gritantes de violência doméstica, de feminicídio, né? O homem tratar a mulher como um objeto, como uma propriedade. Então, também tem esse debate e essas mudanças no cunho da ideologia, né? Educar os nossos homens de que as mulheres não são suas propriedades, ver como o machismo afeta também a masculinidade, né? O homem viril, o homem que tem que chegar na situação para resolver, que também não é a realidade que está colocada para os nossos homens, né? Os homens também são impactados pelo machismo. Isso é uma discussão que os próprios homens vêm levantando, né? As masculinidades, desconstruir essas masculinidades que foram colocadas. E eu acho que são essas as principais dificuldades no mundo. E dentro, né, aí tem a discussão interna dentro dos partidos. A gente teve um avanço, que foi o fundo, né, o fundo eleitoral e as cotas para as mulheres. As denúncias que foram feitas dos partidos utilizarem as mulheres como laranja para acessar esses fundos. E também a discussão de quem já está no poder sair na frente. Então, quem já tem mandato tende a manter mandato. Então, também, nesse sentido, fica mais difícil, né, para mulheres que estão surgindo agora, que têm seus trabalhos políticos valorizados em algumas instâncias, mas dentro da instância partidária, a questão também do dinheiro predomina. Com certeza. E na tua jornada, qual foi a tua maior dificuldade, o teu maior desafio para estar na política, para ser hoje uma das vereadoras da Câmara? Eu acho que teve essa questão da inexperiência, né? Então, como a gente não é oriundo do parlamento, a gente teve muita dificuldade no início em montar a equipe, não tivemos ninguém que nos passou o bastão, que nos ensinasse a dinâmica interna da Câmara, desde o regimento, como é que é os rituais ali dentro do parlamento, né? Dentro de uma sessão, quais são as possibilidades de um mandato. Então, a gente foi aprendendo, fazendo e errando. E isso é extremamente cansativo, porque tu tá dentro de um espaço que é um espaço de disputa. Então, as pessoas não vão ter paciência contigo, as pessoas vão né, tu vai estar ali, elas vão estar o tempo inteiro buscando os teus pontos fracos, te fragilizar. Então, nesse sentido, assim, o início foi, e ainda é muito doloroso, né? Porque tu acaba tendo que aprender fazendo. E tu, enquanto figura pública, tu é a cara da política, né? Que é uma política que representa todo um coletivo, né? Então, essa questão do erro, de ter que ter informação, de ter que estar sempre estudando, é solitário, é cansativo e é difícil. Muito importante essa leitura, porque a gente imagina que o vereador entra lá e já sai funcionando, já sai fazendo, que existe uma estrutura que suporta, que dá suporte a isso. E não é bem assim. Não tu é bem entra assim. lá e tu tem que aprender a fazer o processo. Exato. Quem já está no jogo, prepara os seus. Como a gente veio de um lugar que não era o parlamento, dentro do PSOL, né? Eu não sou uma discípula do Pedro Ruas, eu não sou uma discípula da Luciana Genro, nem do Roberto Robaina. Então, ali dentro, enquanto coletivo alicerce, a gente também teve que buscar o nosso espaço. Não, a nossa política é essa, o nosso jeito de construir. Não, a gente também não quer reproduzir o que você já faz. A gente quer uma característica, uma identidade nossa. Né? O povo que batalha, estar na rua. E isso a gente foi também tensionando, né? Olha, o que esperam da gente? O que esperam daquele parlamentar tradicional? Que faça grandes discursos na tribuna e que consiga ali criar polêmicas dentro da Câmara para, quem sabe, conseguir uma manchete. Todas as polêmicas que a gente esteve envolvido, nunca foi nós que produzimos, assim. O Walter Nagenstein, quando me criticou pela camiseta, foi um erro dele, porque... relembra para nós aí que a audiência não conhece esse caso. A primeira vez que eu subi na tribuna, em 2017, o Walter Nagenstein, que era o atual presidente da Câmara de Vereadores, ele, logo depois que eu fiz o discurso, meu primeiro discurso de posse, ele me questionou por estar usando uma camiseta, era uma camiseta do Malcolm X, dizendo que eu não estava seguindo o regimento interno da Câmara sobre as vestimentas. E não existe nada que restringe a vestimenta das mulheres, né? O homem tem que estar de terno e gravata, até porque o regimento quem fez foi eles, né? Então, eles delimitam a forma como eles querem se vestir, mas para as mulheres não existe. Então, aquilo ali teve uma repercussão grande, né? Porque a gente caracterizou, obviamente, como uma forma racista, machista, de dizer que o nosso lugar, por estarmos de camiseta, não era na tribuna. Teve uma repercussão grande, internacional, movimentos negros enviaram notas. A Mari encaminhou uma moção de solidariedade lá da Câmara do Rio de Janeiro. Então, ali permitiu a gente conseguir também dar uma visibilidade para esse mandato que estava iniciando. E foi um tiro no pé, né? Logo depois o Walter novamente
ele, na campanha de 2020, agora, quando a gente elegeu a bancada negra, ele vazou uns áudios dele nos criticando, nos desqualificando, dizendo que a bancada não tinha qualificação para estar assumindo, sendo que todos ali têm ensino superior, todos são na Universidade Federal. Não que isso, não quero entrar nesse debate, sabe? Tem que ter ensino superior. Bem pelo contrário, tem que ter uma legitimidade frente ao trabalho que tu executa. E agora ele foi condenado, né, em segunda instância pelo crime de racismo, não vai poder, é inelegível. E eu acho que isso é uma vitória, assim, também, sabe, de como a nossa presença dentro desse espaço incomoda e, ao mesmo tempo, uma resposta institucional que nem eu estava esperando, sabe, que o judiciário fosse se posicionar pela inelegibilidade do Walter Nangenstein. E foi uma vitória, assim, porque foi racismo escancarado, aquilo que ele pronunciou, e a gente, enquanto bancada negra, também se fortaleceu. Ai, é bem bacana ali, obrigada pelo pessoal da técnica, adorei. O pessoal conseguiu acompanhar aqui. Infelizmente, também a questão do sexismo e a discriminação de gênero são uma realidade na nossa política brasileira. Sim. Tu enfrentou alguma situação dessas? Em tendo enfrentado a questão, né? Eu realmente passei por situações desconfortáveis pelo fato de ser mulher. Como é que tu te saiu e como é que tu te sai dessas situações? Porque isso é uma coisa que a gente fica... recebe alguns questionamentos, né? Tá, Lu, como é que eu me comporto quando esse tipo de coisa acontece comigo, né? Como é que eu devo me comportar? Existe alguma receita para isso? Como é que as mulheres estão lidando com isso cada mulher hoje? reage de alguma forma, né? Eu nunca passei por nenhuma situação ali dentro do parlamento explícita de machismo ou de misoginia, assim. Racismo, a gente sofreu violências e ameaças, né, de grupos neonazistas, e conseguimos dar uma resposta política para este problema. Mas eu percebo, assim, que teve a nossa colega, né, a Bruna Rodrigues, na época ela teve um embate em plenário com o vereador Bobadra, né, que foi cassado na sequência, e ela sofreu violência política de gênero. Né? Vereadoras da direita, como a Mônica Leal, já sofreu violência política de gênero na tribuna, quando tentam desqualificar a tua fala, te chamando de maluca, insana, dizendo que tu não tem propriedade para estar debatendo determinado tema. Então, eles tentam te colocar neste lugar, né, da mulher que não tem fundamento. Então, eu percebo que isso é um instrumento de poder utilizado tanto pela direita quanto pela esquerda para tentar deslegitimar a discussão política que é feita na tribuna. E isso também é um pouco da característica deste período que a gente está vivendo, que é um período de polarização. Então, a pauta do machismo, do racismo, do sexismo está em voga. Né? Nunca se falaram tanto sobre isso. A Rede Globo, as grandes mídias estão debatendo, né, essas violências, assim. E eu acho que muitas vezes, quando a gente está discutindo outros problemas da cidade, né, isso aparece. Não, eu não posso implementar determinada política, não posso fazer determinado debate, porque senão vai ser machismo. Os caras fazem essa discussão nesse nível, assim, sabe? Eu não vou criticar, porque senão vocês vão vir com esse papo de mimimi e esse vitimismo de vocês. Então, isso é muito presente, assim. Não fica explícito, porque ninguém vai na tribuna para defender isso. Mas nos bastidores ali, onde a gente convive, esse é o ritual, assim, sabe? Infelizmente, a pauta está sendo muito instrumentalizada. E, objetivamente falando, pouco se avança nas condições de trabalho e de vida das mulheres. Aqui no município mesmo, a gente teve pouquíssimos avanços, assim. Isso seria legal fazer um dia, um balanço, sabe? O que mudou objetivamente na realidade, né? A nossa população aqui majoritariamente é feminina, assim como a população brasileira, mas Porto Alegre em especial, e a gente tem uma Câmara bem representativa. O que mudou? É a maior representatividade do Brasil, né? Do Brasil. O que mudou em âmbito de rede, de proteção às mulheres vítimas de violência? O que mudou em relação à luta contra a terceirização? O que mudou em relação à ampliação da rede infantil? O que mudou? Porque daí a gente também vai perceber que não basta ser mulher, não basta ser negro. Né? Tem que ter um compromisso com algumas bandeiras históricas. Alguns ataques mais ferrenhos que a gente tem na Câmara hoje em relação ao direito ao aborto legal e seguro, em casos de estupro, em caso de feto, né, que não tem o seu desenvolvimento cerebral, é de uma mulher, que é a Fernanda Bart, que tem um projeto que obriga as mulheres a ter que ouvir os batimentos cardíacos do feto antes de ter acesso ao aborto legal e seguro, como está previsto hoje em legislação. Então, são retrocessos assim que estão sendo encaminhados e liderados por mulheres. Outro projeto que foi um absurdo, assim, também
quem utiliza, eu sou professora de escola, quem conhece a rede escolar, municipal, estadual, banheiros, muitas vezes, é o mesmo banheiro. E eles queriam colocar a identificação de gênero nos banheiros para constranger o aluno que é, né, não é normativo, o estudante trans que está em processo, né, de descoberta né, da sua sexualidade. Então, são alguns constrangimentos assim que a gente percebe que estão sendo implementados e encabeçados por mulheres. Né? Discussão bem importante. É interessante esse balanço, hein? Vou A providenciar. contradição, Vamos olhar isso. Achei muito boa essa pauta. Qual foi o momento de conquista mais significativo que tu tens lembrança assim na tua trajetória, assim, que impactou a tua jornada? Tem alguma relação com a questão das mulheres? Tem alguma relação com outra bandeira? Isso foi uma vitória. Tu já trouxe algumas, assim, Sim. Mas qual é que te marcou mais, assim? Eu acho que a gente nunca esperava ter sido a vereadora mais votada da cidade. Isso, para mim, foi a coisa mais significativa que aconteceu na última década. Não tinha essa mim. expectativa? Não tínhamos essa expectativa. Não tínhamos. E aí tu vê a força que a gente conseguiu construir nessa cidade, né? Com enraizamento de trabalhos antigos, como a gente tem lá na Mapa, no terreiro da minha mãe de santo, né? Que é a Mãe Pátia, um quilombo urbano também. Até trabalhos novos, assim, que a gente começou a ter uma relação com as terceirizadas, né, que prestam serviços para diversos órgãos públicos, tem uma grande rotatividade, mas são as mesmas, com comunidades novas, como agora no Santa Teresa, onde a gente está junto a um time de futebol que atua com 80 crianças todo sábado e todo domingo, homens negros, sabe, que estão no seu sábado e no seu domingo para juntar com as suas famílias, estão lá contribuindo com lazer, esporte, cultura, para a gurizada do morro, que não tem espaço nenhum no Santa Teresa para eles jogarem bola, um playground, não tem nada. Tem que descer e ir até a orla do Guaíba. Então, eu vejo assim isso enquanto algo muito relevante, sabe? Essas pequenas conquistas que a gente está... Desde questões que são ridículas, porque tudo é uma grande luta, né? Nós que somos da oposição, tudo é uma grande luta. Então, meio quilômetro de asfalto, nossa, é mais de um ano reunindo, levando a comunidade para a Câmara, levando a Câmara para a comunidade, pressionando, ligando para engenheiro, pedindo laudo técnico, pressionando. Então, pequenas coisas, mudança de um transformador na Rua Dona Mariana, na Restinga, meio quilômetro de drenagem, asfaltamento na Rua Fratinga, lá na Restinga. A gente a gente vai instalar agora uma estátua do Zumbi dos Palmares no Largo Zumbi, que a gente entende que aquele espaço é um espaço negro, importante da cidade, que está hoje na mão da especulação imobiliária. Vamos demarcar esse espaço enquanto um espaço importante para a nossa comunidade. Internet nos quilombos urbanos da cidade. Então, são algumas coisinhas assim que é muito pequeno frente ao tamanho dos problemas que a gente tem que enfrentar. Mas a gente vê, poxa, um mandato, sabe? Um mandato, uma campanha, a gente conseguiu desenvolver tanta organização, sabe? Pessoas dispostas a fazer a luta. Isso eu acho que é muito bonito. A gente começou falando sobre isso um pouquinho fora aqui dos microfones, mas qual é teu papel? Como é que tu vê o teu papel como vereadora? Para mim, ser vereadora é... Está à disposição, ser um instrumento, sabe, de luta da população, assim. Acho que é se colocar neste lugar de assessoria, sabe? Eu sou assessorada, eu tenho uma equipe que trabalha comigo no mandato, mas quando eu vou para alguma comunidade, para alguma luta, o meu papel não é ter o protagonismo, né? É conseguir assessorar. O que vocês precisam? Informação, né? Precisam de reunião com algum secretário, com algum membro do judiciário. Precisam de material, de estrutura financeira. Contribuir com a organização dos de baixo, sabe? Impulsionar e também desconstituir aquela ideia de que o vereador ou o político vai resolver os problemas. A gente não resolve nada sozinho. Ainda mais sendo oposição. Então, acho que o meu papel hoje é nessa assessoria, nessa educação política, tentando dar o exemplo, assim, sabe? Porque os discursos são lindos, assim, mas tu é aquilo que tu faz, né? Então, quando tu se coloca dentro de alguma comunidade, dentro de alguma reunião, tu, né, tem que saber, assim, como é que tu utiliza daquele espaço para que as pessoas se façam sujeito, né? Obviamente, quando eu vou reunir com o secretário, aí não tem, né, esse lugar da humildade, da subalternidade. Aí tu vai para pautar o que tem que acontecer. Mas eu acho que isso também acho muito difícil, assim, em determinados momentos tu tem que ter uma postura, em determinados momentos tu tem que ter outra. Ninguém te ensina isso. Tu vai aprendendo também, testando e fazendo, né? A gente está falando sobre representatividade. Como é que a Karen vê uma possibilidade de aumento da representatividade feminina na política? Tu vê possibilidades para frente? Quais são as alternativas?
A disputa, né, pelo fundo eleitoral, a disputa interna dentro dos partidos por parte dos coletivos feministas. Isso eu acho que é uma agenda, e é a agenda prioritária hoje do movimento social negro também é a representatividade, ocupar os espaços de poder, desde campanhas por mulher negra no Supremo até dentro dos parlamentos, assim. Mas eu acho que esses coletivos, esses movimentos sociais, eles têm que estar com uma agenda de lutas e de reivindicações. O que queremos, né, para a cidade de Porto Alegre? Olha, a gente mapeia que majoritariamente é uma capital feminina. Quais são os problemas das mulheres trabalhadoras? Como é que a gente consegue se enraizar onde essas mulheres trabalhadoras estão, enquanto movimento feminista também, né? Aí tem diversos espaços em comunidades, em sindicatos também que são compostos por uma categoria majoritariamente feminina, como é a questão dos professores, dos servidores da saúde, da assistência. E eu acho que é conseguir ter essa relação com a luta social, porque não vai ter renovação se não tiver luta social. Sem luta social, tu tem quase que essa relação da continuidade dos mandatos. Aí sai uma assessoria, sai uma assessoria e é lançada como a candidata, ou um apadrinhamento de algum político, alguma política de plantão. Eu acho que o movimento, e eu vim de movimento, o Matheus veio de movimento, a Laura veio do partido, mas também estava junto com a gente na luta das ações afirmativas, a Bruna estava na discussão das emoções da Cruzeiro. Então, teve um movimento que permitiu a bancada negra. Eu sempre coloco isso enquanto debate, assim, sabe? Boa parte de nós veio de processos de luta. Para ter renovação, tem que ter processos de luta, tem que ter ele não, tem que ter greve geral, tem que ter, né, mobilização contra a exploração e contra a opressão, porque é ali que tu vê os mais dispostos, assim, a fazer a disputa política, né? Um pouquinho antes a gente estava falando sobre formação, né? Que isso tu entendes, e eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque até para estar nesses lugares, para estar preparado, precisa ter formação. Que tipo de atuação vocês têm nessas formações, né? Tem momentos da luta política que atravessam qualquer formação. Por exemplo, fazer parte de uma greve, né? Eu acho que te coloca para compreender a dinâmica política dos partidos, da Assembleia. Eu, né, a primeira greve que eu peguei foi a greve contra Sartori. Sartori estava parcelando os salários dos professores. Minha escola nunca tinha feito greve, né? Então, ali foi... A primeira questão era como é que eu fazia os meus colegas entrar em greve. Isso foi em 2016... Mari já tinha sido assassinada? Já. Foi 2019. 2018 e 2019. Como é que a gente faz para construir a greve? Eu chamei uma professora mais antiga do coletivo, Andréa Scheffler, que foi lá e fez uma formação com as minhas colegas. Porque a Andréa pegou todas as greves anteriores. A Andréa é professora aposentada, então ter essa assessoria dentro da coletividade é importante, porque daí tu não tem que falar sobre tudo o tempo todo, né? Mas tu tem que conseguir ter pessoas que consigam fazer a discussão política no sentido de que não, o sentido é a luta, é a gente ser protagonista. Aí a nossa escola fez a greve, a gente teve também uma ocupação do Centro Administrativo Fernando Ferrari, nós professores ocupamos, eu participei também dessa ocupação. Depois os meus estudantes ocuparam a escola, eu fui a professora responsável da ocupação, foi bem interessante, porque eles pensaram currículo, desde o alimento, da merenda, o que eles iam preparar, até a grade curricular das oficinas que teriam. Assim. Então, foi também um momento bem importante assim, para o estudante ser sujeito da sua formação. Né? Então, acho que isso foi uma baita de uma formação política, sabe? Não foi um seminário, não foi um congresso, não foi um curso, mas ali, ao fazer... Né, a gente conseguiu buscar caminhos, assim, porque eu acho que o que está posto para nós não é só reproduzir o que nos trouxe até aqui, sabe? Porque nunca teve tantas mulheres em espaço de poder e a gente está numa situação que não muda, né? Então, acho que não dá só para seguir essa receita, sabe? Da representatividade, da qualificação individual, de tentar ser uma workaholic. Eu acho que, né, se alicerçar em coletividades... ser útil para as pessoas, porque eu digo as pessoas, elas lutam independente da esquerda. Então, quando tu se coloca à disposição, como é que tu ajuda as pessoas a enxergar coisas que talvez elas não enxergam naquele momento? Ah, porque o político veio aqui e prometeu. Ah, mas isso é o comum na política, não dá para cair em ilusão, vamos seguir mobilizado. Então, são alguns aprendizados assim que eu tive da coletividade, aí lá do movimento estudantil de educação física, do coletivo Negração, e a gente foi desenvolvendo enquanto alicerce. Né? E hoje eu tento colocar isso à disposição. Assim, não é um curso de formação política,
né? Mas é uma praxis, né? Pega um pouco dessa teoria toda em relação Brasil, capitalismo, lugar da mulher no patriarcado, etc. E tentamos, dentro de uma construção com essas mulheres e colocando elas enquanto responsáveis, sujeitos, e a partir dali desenvolvendo assim essas lideranças. Elas já são líderes. As mulheres, quando a gente vai nos espaços, elas já são as que chamam para si a responsabilidade, sabe? Só que eu acho que às vezes elas não se enxergam. A política institucional ela foi feita para nos afastar. Desde o juridiquês até tu só ter homem para debater. Né? Então, tu chega nesses espaços, o homem ele te assedia, ele quer troca de favor, ele não entende as suas demandas, sabe? Então, eu acho que também tem isso. Assim, o mandato hoje ele tem essa característica, ele é majoritariamente composto por mulheres. Eu faço muita briga interna para que a gente tenha pessoas negras ali, para que também esses segmentos se sintam acolhidos, se sintam representados, não só na Karen, mas também na equipe que trabalha, que dá o suporte, que é a cara também do mandato, sabe? Isso eu também acho que são alguns, né, pontos, assim, que não é um esquema, mas que são coisas relevantes. Isso faz sentido para as pessoas que a gente acolhe, que a gente atende e que, a médio prazo, podem vir a lutar conosco. Né, serem camaradas, né, companheiros de coletivo. Então, tem esses cuidados, assim. Hoje não tem um curso, sabe? Até porque a gente só tem 2 mandatos, né, enquanto coletividade. Sim. Mas, obviamente, se a gente vir a crescer, a gente vai ter que ter mais seminários para pensar, né? Olha, quais são as características de um mandato feminista, antirracista, como é que a gente faz para conseguir ser porta de entrada, né, para outras pessoas. Hoje tem muita gente que é de movimento social e que olha para nós como uma forma, eu quero ser representante, eu quero ser... Se identifica... Isso, eu quero ser figura pública, como faz? Eu digo, pelas pernas que a gente tem hoje, é muito difícil a gente conseguir acolher essas novas figuras públicas, mas eu acho que o alicerce, o pessoal tem que ser um espaço para esse tipo de engajamento também. Poxa, tem gente que já tem um trabalho histórico dentro de uma comunidade. Tu vai dizer que não, porque tu não é socialista e não respeita todo o nosso programa aqui. Vamos formar essa pessoa junto, vamos, sabe, utilizar da influência dela para crescer e acolher também as questões que eles têm a trazer também para o nosso programa socialista, né? Não tem nada a dizer a luta que ela faz com aquilo que a gente defende, óbvio que tem. Então, acho que também tem esses ajustes, né? Me conta um pouquinho dos projetos, Karen. 2 mandatos, né? Isso. Quais são os principais projetos do mandato? Quais aqueles mais vinculados à questão das mulheres, que é uma coisa que nos afeta mais? Fica à vontade para contar para a gente. Então, a gente está, nesse momento, amarrando junto ao Executivo as informações necessárias, né, para colocar para votação um projeto do acolhimento às mulheres vítimas de violência, prever um salário, como a gente debateu, né? Hoje as mulheres fazem a denúncia e não tem uma rede de acolhimento. Principalmente casas de acolhimento que possam receber as mulheres e seus filhos. O município tem algumas casas de acolhimento, mas nem de longe, assim, são menos de 120 vagas para toda a cidade. A gente tem 700 mil mulheres no nosso município. Então, essa conta não fecha. Então, já foi aprovado na Câmara Federal um projeto que coloca um salário mínimo, quando não houver casa, né, para acolhimento, um salário mínimo para a mulher conseguir, por um determinado período de tempo, ter essa autonomia financeira e reorganizar o seu aluguel. Isso foi implementado no Congresso Federal, foi aprovado, é lei, só que, como tudo no nosso município, tem que tensionar embaixo para que seja regulamentado. Então, nós colocamos também esse projeto para tramitar na Câmara. A gente está atrás agora da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque a gente quer saber o impacto disso, né, no orçamento do município. E aí evitar que ele fique um projeto com algum problema de constitucionalidade, porque tudo que envolve orçamento tem que ter previsão de gastos, porque senão eles não votam. Ainda mais vindo da oposição. Tem alguns projetos inconstitucionais que, se vêm do governo, eles fazem vista grossa. E depois a gente tem que entrar na justiça. Mas sendo nosso, a gente já sabe, né? Sendo nosso, mexendo no orçamento, falando de mulheres, a gente sabe que a gente tem que fazer um bom projeto. Então, nesse sentido que a gente está com essa discussão junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social para saber qual é o impacto disso no município, qual é a demanda hoje que a gente tem na DEAN, né, que é a Delegacia Especializada da Mulher, qual é a demanda hoje que a gente tem das casas de acolhimento, quantas são as negativas mensais
E a partir disso, olha, essa seria a média de recurso público para conseguir garantir essa política. Óbvio que vai aumentar a demanda, né? Porque se as mulheres souberem que têm esse direito, isso vai estimular ainda, porque muitas não denunciam porque não tem para onde ir. Então a gente sabe também que vai ter uma margem de aumento de demanda, de aumento de denúncia, mas tudo isso tem que estar dentro do cálculo. Estamos com um projeto bem massa, que eu acho que tem tudo a ver com a luta das mulheres, que é da tarifa zero nos ônibus da cidade. Já está implementada em 3 municípios aqui do nosso Rio Grande do Sul, Parobé é um deles, Garopaba, mais de 100 municípios do Brasil. São Paulo já está implementando a tarifa zero aos domingos, porque é uma alternativa de garantir o acesso à cidade, a emprego, a espaços de lazer, de esporte, museus, shoppings, mais recurso na economia local para o consumo, porque a gente sabe o peso que é hoje a tarifa no custo de vida das famílias. 80 mil estudantes perderam seu tri escolar por causa de uma lei aprovada na Câmara de Vereadores que colocou o critério de renda para ter acesso ao direito. Então, ninguém consegue provar que é pobre e as pessoas estão deixando de estudar, e isso é um problema das mulheres. Então, a gente entende que um acesso a um transporte público de qualidade é algo que vai facilitar e muito a nossa vida. Para a gente ir trabalhar, para a gente buscar emprego, para a gente conseguir deixar os filhos na creche, sabe? E aí não é só dar dinheiro público para as empresas, é conseguir, né, coisas que hoje a gente tem um contrato de concessão, mas não respeitam. E a gente já está no Ministério Público denunciando, e o Ministério Público até agora não conseguiu nos ajudar, que é uma instância fiscalizadora, né? A Câmara é uma instância fiscalizadora, o Ministério Público, e mesmo assim, como em 2013, que a gente teve que ocupar a Câmara para ter uma licitação. Então, são coisas que são culturais aqui na nossa cidade. As empresas de ônibus mandam na cidade, independente de governo. Então, uma forma de quebrar esse monopólio é conseguir garantir subsídio público, mas para isso a gente quer contrato, a gente quer meta de qualidade, a gente quer transparência do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, dos custos do transporte. E a tarifa zero para nós é o carro-chefe. A gente está indo para a rua conversar com as pessoas, mas não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Não existe, alguém vai pagar. E a gente está propondo, olha, subsídio, governo federal, municipal, o município já subsidia todos os anos a tarifa. Esse ano está previsto 134 milhões para manter a tarifa congelada. Só que a gente não tem qualidade, a gente não tem retorno. Então, a gente está dando dinheiro, não tem retorno. Tarifa zero é subsidiar 100%, criando taxas, um fundo municipal. Ao mesmo tempo, a gente quer um retorno de qualidade, né? Então, para mim, a tarifa zero é o carro-chefe também da nossa discussão. O debate da violência política de gênero, né, que foi o projeto que a gente conseguiu aprovar da Marielle Franco, que nada mais é fazer essa discussão e colocar dentro do calendário do município a data, né, para fazer, o 14 de março, para fazer esse recorte, para fazer esse é um debate necessário e importante, ainda mais que a gente quer que mais mulheres ocupem a política, a gente não pode ser violentada, né, da forma com que a Marielle foi, ou da forma como esse machismo implícito, essas nuances, né, como ele se expressa ali dentro da Câmara de Vereadores. E eu acho que esses são os nossos principais carros-chefes, assim, dessa discussão. E com relação a outros temas, né? Quais são os projetos que estão avançando, assim, que tu tem olhado aí mais para frente? A gente tem uma discussão de moradia, todos os nossos pedidos de providência, de informação, em relação à drenagem, asfaltamento, a esgoto, que não faz sentido nenhum a gente pegar e colocar, né, as pessoas para morar lá na periferia, sendo que tem espaços vazios aqui no centro, na Cidade Baixa. Ontem mesmo, na Câmara de Vereadores, aprovaram um projeto que permite a venda de mais não sei quantos imóveis, não sei quantos, e eu duvido que algum vereador saiba, porque hoje a Prefeitura de Porto Alegre virou uma imobiliária, tu entra lá no site, tem os leilões dos imóveis, ao mesmo tempo a gente não tem espaço em creche, a gente tem demanda de 8 mil vagas em creche, o Conselho Tutelar aqui do Partenon, a sede, está completamente destruída, agora as pessoas não estão podendo mais trabalhar ali para fazer o acolhimento das crianças da juventude, a gente tem emenda aprovada da Reginete Bispo e uma indicação do nosso mandato para a implementação de um CAPS, que é um centro de atendimento psicossocial para infância e juventude, Partenon Lomba do Pinheiro. A gente tem essa aprovação na Câmara, a gente tem a emenda da Reginete Bispo de 1,5 milhão, e a gente não tem imóvel hoje para fazer a instalação desse CAPS, porque a Prefeitura está vendendo seus imóveis. Então, são várias as demandas assim, de pensar a cidade para a população. Eu não acho que a gente vai vencer isso, assim como eu fiz esse mesmo debate ontem na tribuna e perdemos no projeto de lei, que inclusive quer contratar
Como é que é o nome dos agentes que fazem a venda dos imóveis? Os... corretores de imóveis. Eles estão querendo, a prefeitura quer contratar mais corretores de imóveis para facilitar a venda, assim. Então, realmente, é acelerar a venda de tudo aquilo que é público, patrimônio público, sabe? E a gente não tem uma audiência, a gente não sabe nem a lista desses imóveis. Esses dias eu vi que o Epatur ali, do Largo da Epatur, do Largo Zumbi dos Palmares, tem a sede da Epatur ali, uma baita de uma sede. O leilão está marcado agora para abril, dia 23 de abril, eles querem vender aquele espaço por 11 milhões. E a gente quer o Museu do Negro na nossa cidade. É uma lei que existe desde 2010, Museu da História e Cultura do Negro. Por que não fazer ali? Né? Eu fui na segunda-feira agora conversar com o secretário André Barbosa, reivindicar aquele espaço. Nós queremos esse espaço. Porque 11 milhões, isso que a gente busca emenda impositiva dos federais, dos estaduais, dos vereadores, mas a gente quer poder disputar esse espaço. Sabe? Então, isso para mim é uma luta importante, não é um projeto de lei, porque tudo aquilo que a gente quer fazer de mudança mesmo na cidade, para além de nome de rua e data comemorativa, ou títulos, né? Que a gente vai ver, os 70% dos projetos da Câmara é isso. Essas mudanças significativas, elas são inconstitucionais. Então, tu precisa ter mobilização, construção de baixo para empurrar o executivo, sabe? Que nem na Cancha da Brasil, agora lá no Morro Santa Teresa. A gente conquistou uma quadra poliesportiva e uma quadra, lá onde os meninos jovens negros treinam lá as 80 crianças, sábado e domingo. Isso foi uma luta, não foi uma lei, mas foi uma luta, sabe? E que o executivo vai implementar, deu a palavra dele, que até junho a gente está com o campinho lá. E eu acho que isso, assim, faz mais diferença do que essas questões mais burocráticas, assim, sabe? Eu tenho 200 projetos de lei aprovados. E muitas vezes é coisas que não têm significância, assim. Uhum. A gente falou um pouquinho sobre as agendas. Eu queria conhecer um pouquinho da Karen. O que a Karen faz nas horas vagas? Como é que tu te recarrega desse cansaço todo? O que tu lê? Como é que tu, né, busca essa tua energia de volta? Tu falou da religiosidade, né? Então, me conta um pouquinho de ti, Karen. Eu sou filha de santo da Mãe Pati, né? Lá do Quilombo Família Ouro, na Mapa, que é um espaço importante. Eu também vou em outros, né, em outros matizes, assim, mas lá é minha mãe de santo, minha camarada de luta também, de coletivo. Uhum. Eu faço mestrado na URGS, né, mestrado em educação, entrei o ano passado, quero estudar a produção de conhecimento dos cotistas. Tua agenda deve estar bem apertada. Tá bem apertada. Nas quartas eu faço capoeira, né, que foi o que me levou para a educação física, foi a capoeira, e eu retorno para a capoeira no ano passado, então é algo também que me ajuda a desestressar e me coloca num outro lugar, que é o lugar da aluna. Porque né? Porque essa pressão toda, ela é muito danosa, né? Ela é muito desgastante, a saúde da gente vai... Sim, o ano passado eu fiz uma cirurgia por causa de uns miomas, né? Eu tava com 5 miomas, um de 14 centímetros. Uau. E ele cresceu de 2019 para 2023. Questão hormonal. Exato, maluca, desregulou tudo. Totalmente relação com o estresse. Total. E aí fiz uma cirurgia, quase perdi o útero, e aí pelo trabalho do Dr. Giancarlo, do Hospital Clínicas, eu consegui manter o útero, porque talvez é isso, uma mulher de 35 anos, que 34 na época ainda estava sem útero, assim, decorrente desse modo de vida, que é um modo de vida estressante. Então, desde 2020, quando eu me separo, né, eu estava num casamento de 8 anos, me separei em 2020, bem quando sou a mais votada da cidade, junto com a bancada negra, começa a morar sozinha, nunca tinha morado sozinha na vida, então foram várias transformações, adotei um cachorro, então foram várias, de 2020 para cá, nossa, minha vida se mudou da água pro vinho, sabe, morar sozinha, adotei um cachorro, fiz o mestrado, voltei para capoeira, e eu acho isso muito importante, porque é esse retorno também para aquela Karen. Conseguindo cuidar de ti? Sim, esse ano sim. Isso é a minha prioridade esse ano, assim, sabe? Eu acho que o mestrado é um espaço de eu conseguir acessar a teoria, reflexões, debater com gente inteligente, né? Porque lá na Câmara a gente debate com gente burra e ignorante o tempo inteiro. Então, o mestrado é um espaço que eu me alimento também, sabe? De reflexões e de visões, assim, que corroboram com a minha visão de mundo. A capoeira é um espaço de corporeidade. Tá fazendo mestrado em quê? Tu falou? Na educação. Na educação mesmo. Isso. Eu pesquiso a produção de conhecimento dos estudantes cotistas na pós-graduação. Quero contribuir nesse balanço, assim, do que a gente está produzindo e onde esse conhecimento está sendo introduzido no mundo do trabalho. Para ver mesmo a relevância, né? Para além da quantidade, tá, beleza. O que esses estudantes estão realmente contribuindo, né, para a sociedade, que era a luta do meu pai, do meu avô,
né, ter quadros técnicos negros, assim. Eu tenho tempo com a família. Eu acho que esse ano eu tô bem melhor. Se eu fosse olhar para 2020, que estava realmente caótico, eu tô conseguindo tá dentro do teu aprendizado, tu tá chegando nessa mais. Teve uma mudança que foi, eu chamei uma grande amiga minha, que é a Marina. A Marina, ela foi a pessoa que me chamou para fazer parte do diretório acadêmico, ela e a Vivi, lá em 2010. E eu chamei ela para trabalhar comigo no mandato. Então, é uma pessoa, assim, que ela dá uma qualidade para... Porque antes era isso, além de estar vereadora, ainda tinha que organizar o mandato. E eu não nasci... É uma sobrecarga de funções malucas. Exato. Assim. Essas características organizativas, eu mal consigo organizar. Ela ajuda a organizar minha agenda, ela ajudou a organizar minha vida depois da separação. Então, a pessoa que tem essa característica, ela é muito organizativa, ela lida muito bem com milhares de demandas. Rede de apoio é importante Exatamente. demais, né? Então, assim, desde ser minha amiga, uma pessoa de confiança, uma pessoa que eu gosto, trabalhando junto comigo, me deu, assim, um gás, sabe? Isso daqui eu não tenho que me preocupar, isso daqui é a Marina. E é uma pessoa também que tem sua rede de apoio, então, assim, uma mulher bem resolvida. Muito bom. Falando de mulheres, quais são as mulheres que inspiram a Karen na política e fora delas, assim? Quem te vem e por que essas mulheres te inspiram? Olha, tem essa minha mãe de santo, que para mim é uma mulher incrível, que faz, assim, milagres desde o âmbito da fé até no âmbito da luta dentro da comunidade, assim, com uma liderança muito forte, típicas da Oxum Ademun, né, que é a Oxum mais velha, então para mim ela é uma grande referência. Minha mãe, com todas as contradições, eu tô aprendendo a entender o lugar dela, sabe? Uma mulher que cuidou de 3 filhas, trabalhando, que abriu mão de estudar. Então, tudo isso que eu faço... Essa coisa da relação com a mãe é muito maluca, né? Deus. Depois dos 30, a gente começa a valorizar de uma forma sobrenatural. Tu sabe que é depois dos 30 mesmo, assim, porque eu tenho uma coisa com a mãe que é isso, assim... A minha mãe não teve tempo, ou eu não tive interesse de perguntar quem é minha mãe, quem é aquela mulher. Eu via aquela função, né, da entrega, do cuidado, da doação, mas que mulher é essa? O que ela deseja? Para onde ela vai? Né? Essa troca eu não tive. Depois dos 30, a gente passa a ter uma relação diferente com a mãe mesmo. Eu tô nesse tu lugar tá nesse agora. momento. Isso, eu quero levar ela pra viajar. Sensacional. Eu quero levar ela para os restaurantes que ela gosta. Ela adora tomar café. Eu quero levar ela nas cafeterias chique. Porque eu acho que é isso, sabe? Ela ainda tá presa naquela mãe que tinha 3 filhas e um emprego. E eu falo, mãe, tá aposentada. Nós estamos grandes. É tu e o pai. Sabe? O pai tem as agendas dele, ele é bem autônomo e independente. O que tu gosta de fazer, sabe? Eu sempre fui essa parceira dela, minha mãe. Tu é filha mais velha, mais nova? Eu sou do meio. A do meio. Quando eu era criança, eu era parceira da minha mãe para ir, né? Minha mãe foi de matriz africana, né? Então, eu que ia com ela nos batuques, nas festas da Oxum, minha mãe é filha de Oxum Pandá. Então, eu que ia com ela nesses lugares. Quando ela, uma vez, né, ela e meu pai tiveram uma rusga, eu que fui com ela pro interior. Então, eu sempre fui muito parceira da minha mãe. Com a política, eu me afastei da minha família, sabe? Tu entra num lugar, assim, que... Eu não sei por que aquele ano 2013, 14, 16, eu casei, fui morar sozinha, e aí a política me consumiu de uma forma muito ruim, né? E aí agora, depois de 2020, da separação, eu acho que eu tô fazendo esse retorno também, sabe? Porque é importante a Karen filha. Política é doação também, né, Exato. Karen? É demais, não, e a doação e aprender né? a dizer não, porque eu aprendi a dizer não em 2020, 2021. Porque tu tem que estar sempre disponível para uma carga, assim, de que tu tem que agradar. É a busca de um reconhecimento, de um amor dos outros, que às vezes tu não tem em casa. Então, tu fica buscando isso nos outros. E é importante a gente conseguir saber o nosso valor, para também não ficar, né, submissa e não ser utilizada. Porque, como eu digo, as pessoas esquecem. Tu pode ter feito uma grande benfeitoria hoje. Amanhã as pessoas já nem lembram mais de ti. E política, muitas vezes, é isso. É o que tu tem para me dar, sabe? Então, não dá para cair nesse lugar, assim, dessa doação. Porque também tem que entender aquela instância que eu tô ali é trabalho. Esse romantismo do missão não é bem assim, né? Missão é a minha política da militância. A partir do momento que virou trabalho, eu tô tendo que lidar com isso, sabe? Não, minha militância é o que eu faço... Por fora é o que eu faço, porque ali dentro tem muitas coisas que eu nunca faria. Tem coisas que eu sou obrigada a fazer. Tem coisas que eu não me submeto, tenho que me submeter. E que muitas vezes não tem tempo para ter processo de convencimento. Tem que fazer, tem que aceitar. E então tem esses 2 vieses. O trabalho da Karen vereadora, a militante Karen, né? A Karen filha, a Karen que é aluna na capoeira, a Karen que é aluna do mestrado. Em cada lugar tu acaba cumprindo
um papel, né? E tendo uma relevância ou não. Tem lugares que eu quero ser irrelevante, sabe? Não quero ter que me posicionar, não quero ter que me preocupar em influenciar ou, sabe? Ser tudo certo, tudo Isso, ok que o eu tempo possa só inteiro pra aprender todo e ser mundo. nutrida. Eu vejo o mestrado Esse pratinho com aqui eu vou isso. deixar cair hoje. Hoje eu não tô Exato. afim de girar esse prato. Exato, sabe? Eu vou poder Isso é um ficar aprendizado, né, cara? Isso, a gente tá sendo, aprende tá sendo. a fazer, a colocar esses limites. Isso, né? porque a gente fica mal, né? Ah, eu deveria estar fazendo isso. Deveria, mas eu também, se tu abre mão de ti, tu adoece. Né? Ano passado eu quase perdi meu útero, então não quero estar nesse lugar de novo, Sim. sabe? E quando tu tá no hospital, é isso, é a tua família e os seus amigos mais próximos. A gente Não é 15 ressignifica mil muita votos, coisa sabe? também. Então, fazendo a manutenção ali contigo de ti, Aham. da tua vida. Então, também olhar pra isso. Muito bem. A gente falou das mulheres, tu falou das duas, eu entrei com outro assunto. Da minha mãe de santo, a Marina Meneghel, que é minha amigona de paixão. Eu tenho muitas amigas mulheres, assim, que eu admiro. A Mari Gonçalves, que, nossa, estava comigo desde o início da militância. Nunca quis se organizar politicamente, em partido, mas é uma mulher, assim, que onde ela tá, ela faz a diferença, sabe? Eu acho que, enfim, meu braço direito no movimento negro, que é a Liana, que também começou comigo lá no Coletivo Negração, topou construir o coletivo, aí depois topou construir o coletivo Terceira Manhãs, aí depois topou o coletivo Alicerce, muito numa confiança que a gente tinha, assim, porque a gente era as únicas negras, né, dentro de um coletivo majoritariamente branco. Então, ter a Liana do meu lado sempre foi muito importante, assim, porque era uma pessoa que não me deixou sozinha, sabe? Outras meninas pretas me deixaram. E a Liana sempre teve muito... A gente teve sempre uma relação, assim, uma coesão na política, uma relação de camaradagem muito massa, assim. Foi, com certeza, uma das pessoas que fez eu não largar a peteca. Apesar de ter me largado, Teve vontade, né? em Porque algum ela foi momento. trabalhar em outro lugar. Em determinado momento, ela passou num concurso e me abandonou. Mas eu entendo ela também. Trabalhar no mandato é difícil. Teve vontade de... deu pra mim. Centenas em algum momento. de vezes. Tem Nossa, quase todo dia. centenas de vezes. Centenas de vezes. Até isso é uma coisa, né? Eu não me vejo vereadora, política para sempre. O mestrado, quando eu decido fazer... Foi o ano passado, foi já pensando nessa minha transição, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter direito a ter uma vida também privada. E hoje, ainda mais na polarização que está a política, e a tendência da situação política é que se acirra ainda mais a polarização, tu acaba perdendo a tua privacidade, né? E isso não é vida. É diferente de dos políticos antigos que tu via, né? Os caras com 60, 70 anos, o Pujol com 89 anos ainda na política. A pressão que a gente sofre, o trabalho que a gente tem para se manter é completamente diferente dos homens. O homem, ele chega em casa, ele tem uma doméstica, ele tem, horrível esse termo, ele tem uma trabalhadora, né, que vai fazer o trabalho da casa, ou uma esposa, ele tem uma rede, né? Nós somos nós. Sabe? É tu que faz a tua comida, é tu que tem que cuidar da tua vida, é tu, né? E às vezes tendo que dar suporte para os outros. Então é muito mais difícil para a mulher permanecer na política, pensar a política como uma carreira, sabe? Até para ir trabalhar. Eles lavam a cara e vão. A gente tem que fazer o cabelo, a gente tem a porra da maquiagem, a gente tem que, sabe? Toda aquela questão da aparência, porque isso também conta. Olha lá, toda errada, sabe? Então, são várias Isso ainda vem? Ainda vem, cara? Vem. Ai, que triste. Vem. A primeira vez que eu assumi na Câmara, o Foi idiota isso. do Walter Nagenstein me criticou por estar de camiseta. Não deixei de usar a camiseta por causa do Walter Nagenstein. Mas eu percebo que o senso comum do nosso povo, infelizmente, é atravessado por tudo isso. E muitas vezes, para te conseguir não precisar falar 30 vezes a mesma coisa para ser ouvida, tu tem que estar de blazerzinho. Sabe? Porque se tu tá de camiseta e lega, as pessoas vão ouvir o engravatado. Então, são algumas questõezinhas assim que a gente vai aprendendo nessa caminhada que tu escolhe incorporar ou não. Então, às vezes, vai abrindo mão do teu jeito de ser para conseguir executar melhor o teu trabalho. E é do jogo. Infelizmente. Infelizmente. Isso, mas as próximas mulheres que virão não vão ter que passar por isso. Não, e tomara que seja mais rápido, Vai né? ser. A gente tá eu não na tô luta com tanto por isso. tempo, não tô com tanto tempo assim. Eu quero ver mudança mais A cedo. gente quer mudança já, né? Que as pessoas não querem mudança para daqui a pouco. Não. Ou depois do transitado e julgado. As pessoas querem mudança já. É. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu comentário aqui. Se quiser trazer alguma outra informação, queira ver algum outro assunto aqui no Mulheres Políticas, comenta, a gente quer saber a tua opinião.
Karen, quer deixar alguma mensagem final aí para nossa audiência? Só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, deixar as nossas redes à disposição, a Coletiva Alicerce no Instagram, Karen Santos Pô. A gente vai deixar também no descritivo aqui pro pessoal. A gente está à disposição desde os problemas da comunidade, do bairro, poda, capina, CE, drenagem, barulho, né? Até as questões mais amplas, assim, eu quero fazer parte da política, eu quero contribuir de alguma forma. Se só votar não basta, a gente precisa ter um compromisso cotidiano com a mudança social. Eu acho que nisso daí todo mundo tem algo a dizer, algo a contribuir, e a gente quer ser esse canal, né? Esse canal de contato e de acolhimento. Muito bem. Se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like. Se você gostaria de compartilhar, achar que mais alguém pode ter interesse nesse conteúdo, compartilhe. Muito obrigada e até a próxima!